Irmãos, a paz do Senhor Jesus, este é o culto da Igreja Cristã Maranata, culto do domingo à noite, um culto que é feito de maneira que você pode viver através daquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar neste culto, viver uma experiência maravilhosa com Deus. Nós estamos aqui para dar início a esse culto e queremos saudar de maneira especial a todas as pessoas que estão participando conosco através do nosso canal no YouTube, mas também a você que recebeu um convite para participar desse culto. Você que recebeu um link para participar através do WhatsApp ou de outra mídia social e agora acessou, está participando conosco, é uma alegria contar com a sua audiência. E eu quero lhe fazer um convite agora, que você não apenas assista a um vídeo na internet, mas que você participe de um culto. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Nós vamos começar esse culto orando. Aos irmãos da igreja, eu convido a estarem de joelhos nesta hora. Para esta oração, nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. A você que está nos visitando, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer da forma que for mais confortável, mais conveniente. Nós vamos então orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, o acesso à Tua presença e a condição, Senhor, de vivermos a plenitude da bênção que está reservada, preparada desde a eternidade para nós nessa noite. Nos abençoa, pedimos, visita cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar um louvor de clamor, no momento em que estamos vivendo essa experiência de comunhão com o Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, louve ao Senhor também, a letra do louvor estará na tela e você poderá participar desse momento junto conosco. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Jesus, Senhor, me chego a Ti, perdão suplico agora a Ti, ó dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, oh, não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, oh, sem demora, Salvador, socorre-me por Teu amor, pois Tu, ó Cristo, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, nada de bom se acha
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom é estar na presença do Senhor, né? Que bom é sentir a sua presença. O Senhor está agindo de maneira que onde você está, o Senhor está presente para falar ao seu coração. Nós ainda vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Vamos adorar o nome do nosso Deus com louvor e, na sequência, logo após esse louvor, nós ouviremos a palavra do Senhor para nós nesta noite. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus: Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho no fundo do coração: ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos no nosso final, né? No final de mais um mês de fevereiro, 28 de fevereiro de 2021, desculpe, 2021. O tempo está passando, é o que muitas pessoas dizem, não é? O tempo está passando velozmente, mas na verdade quem está passando somos nós. O tempo é estável. Mas esse não é o assunto para a nossa palavra dessa noite. O que nós queremos mostrar é que o Evangelho não é simplesmente um ato, uma operação do Espírito Santo que age na vida do homem em determinado momento e que simplesmente aquela ação é estática, definitiva e não será jamais desautorizada. Então veja só, a salvação, então, ela tem uma implicação, é Deus e o homem. Então, é um mistério do que está no Evangelho. Então as pessoas entendem simplesmente que o mistério é um dia. Um dia foi o dia que ele aceitou Jesus. E houve pessoas que tiveram experiências extraordinárias de salvação. Porque foi uma operação, e tem que ser, e deve ser, uma operação exclusiva do Espírito Santo, que não está simplesmente na sua vontade naquele momento, nem da vontade daquele que está querendo lhe convencer.
é um convencimento do Espírito Santo. Então, salvação é um convencimento do Espírito Santo, onde o mistério que estava em Jesus passa a ser um direito de exploração para a sua vida, para que você possa continuar vivendo e experimentando esse mistério. Então, quando a salvação é simplesmente um ato estático, momentâneo, de quem achou o caminho, quando a salvação é isso, onde as pessoas agradecem a Deus porque um dia encontraram Jesus, está tudo certo, é isso mesmo. Só que a salvação, ela tem uma ação contínua. E se a continuidade desta ação salvadora, que todo mundo gosta de dizer, salvífica, não se preocupe com essas palavras, não, que isso é bobagem. Todos aqueles que estão preocupados com essa ação salvadora de Jesus, eles assumem uma responsabilidade por aquilo que eles receberam. Agora vejam, primeiramente, essa salvação é aquilo que os outros estão experimentando. Aí você vê, o seu vizinho tem isso? Aí você diz, não, meu vizinho não tem. E seu parente? Tem. Não. E seu fulano? Tem. Você quer sempre questionar. O que é importante é que cada um cuide de sua salvação. A salvação é um ato de Deus individual. E ele pode ser profético no sentido de salvação. Por exemplo, quando ele diz assim, Israel vai entrar na terra prometida. Só 2 entraram. Saíram 600 mil homens de guerra do Egito e 2 entraram na terra prometida. Aí você pergunta, a promessa de Deus foi cumprida? Cumprida. Foi cumprida. Então, a salvação é para a igreja. Quantos vão se salvar da igreja? Se salvarem 2, eu quero estar no meio. Eu, minha família, minha esposa, minha filha, fico faltando ainda o genro, essas coisas todas. Mas aí é uma questão muito humana, racional, que Deus não está preocupado com ela, nem com os nossos envolvimentos. O que eu acho, o que eu penso, ele não está preocupado com isso. Então nós vamos ter que entender que a salvação, ela está dentro de um contexto misterioso. Quando você aceitou a Jesus, você aceitou um mistério que veio da eternidade, que vai ser revelado ainda pelo Espírito Santo para a sua vida. Não foi aquilo que aconteceu naquele momento. Aí você, estou salvo, bateu a mão no salva-vidas e largou, você não sabia nadar. Ele diz, estou salvo. Não existe isso. A salvação, ela obedece a uma continuidade de ações onde o homem busca entender essas ações de Deus e usá-las na sua vida para a sua própria salvação. Esse é o caminho que você está andando nele. Então você tem na salvação, esse é o caminho, você achou? Achou, pronto, tá bom. Agora, andar nele é o que é o difícil. O difícil para o homem hoje, ele está dentro da religião, ele achou o caminho, resolveu todos os problemas que ele tinha até aqui, mas acontece que daqui para frente ele vai precisar de se manter em comunhão com Deus. Ele tem um compromisso, agora é ele quem assume esse compromisso para com Deus. Deus não precisa do homem. Agora, ele, nesse projeto, primeiro Deus vem em favor do homem. Depois o homem vai a favor de Deus, não. Ele vai a favor de si mesmo. Quando ele mantém em ordem e entendendo e buscando essa comunhão necessária que faz parte do projeto de salvação. Por quê? A salvação é um projeto eterno. Então não adianta você querer confundir salvação dessa vida aqui, dos seus empregos, salvação das suas dívidas, salvação da sua enfermidade, que pode acontecer, mas a salvação é da alma, é coisa ligada à eternidade. Então é mistério. Por isso, nós vamos mostrar daqui para frente, em todas as mensagens possíveis, o mistério da salvação que está no Evangelho eterno. É só o Evangelho eterno é que tem o mistério da salvação para revelar ao homem.
E é nisso que ele vai crescendo, para que vá descrescendo, para que deixe de tomar simplesmente o leite e para poder agora comer comida sólida. Ele mesmo vai buscar. Então são as grandes experiências que o homem precisa ter nessa obra, que são aquilo que ele diz: olha, eu tive um testemunho. Muitos têm um testemunho de um momento aqui, outro momento ali. Não, mas a continuidade desse testemunho é que diz o valor da salvação para a sua vida. A salvação não se mede por aquilo que Deus está te dando, mas por aquilo que você está usando dela. Isso se chama graça, que é o favor que vem através da fé. Então vejam só, é uma implicação geral. Agora vamos aqui, o que vai nos interessar, e eu gostaria de deixar esse lado prático hoje aqui. Vamos usar então a prática desse mistério da salvação. Vejam só, quando Jesus, agora vamos ao ministério do Senhor Jesus. Primeiramente, o texto que eu gostaria de que fosse colocado está em Lucas capítulo 19. E diz assim, que é o final da conversa que Jesus tem com Zaqueu. Então, Zaqueu é uma história que todo mundo conhece, toda criança conhece. Então, veja aqui, em Lucas capítulo 19, verso 9, diz assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Bom, a salvação que veio à casa é uma coisa. O que ele está dizendo aqui, ele está falando para os judeus naquela época, porque, na verdade, Zaqueu era judeu. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas fazia parte do grupo religioso daquela época. Mas então, até para ele tem salvação, até para os judeus tem salvação, aqueles que rejeitaram Jesus. Então, ele quis dizer exatamente que no futuro, a salvação que ele veio trazer, ele não veio trazer, veio também para Israel. Israel pode rejeitar, rejeitou, mas ele veio também para Israel. Ele veio para aqueles que o receberam, foram os gentios, nós que não tínhamos direito a nada, que éramos o zambujeiro bravo, nós que fomos enxertados na oliveira, que é Israel. Veja só, a oliveira ficou, se acabou, não é? Perdeu os frutos e agora ela renasce para uma nova época, para um novo projeto. Agora, o projeto da igreja se encerra, mas os filhos de Abraão vão ter o mesmo direito. Vamos voltar aqui ao entendimento. Veja aqui, hoje veio a salvação a essa casa. Agora, o que é que Jesus, ele tinha na sua caminhada, na sua jornada terrena? O que é que ele queria explicar e mostrar? Quando ele tinha encontros pessoais, ele tinha encontros com grupos religiosos diversos e tal, mas ele tinha grupos com multidões. Mas vejam o que ele queria transmitir. Vamos hoje ver pessoalmente. Então o projeto é seu, é você. Então ele quer falar com a sua vida hoje. Eu não vou espremer aqui uma historinha de Zaqueu para dizer que você é bonzinho, não. Eu vou dizer aquilo que são os dois aspectos, que a religião pega um aspecto só, histórico. Ela conta a história de Zaqueu. Então vamos lá, a história de Zaqueu. Então, na história de Zaqueu, observe. Então, é o importante, a história... Jesus estava conversando, ele estava usando o quê? Ele estava usando uma figura de linguagem, também chamada de retórica. Então, na figura de linguagem e de retórica, você vai encontrar aquilo que se chama comparação. Então, usava fazer comparações, usando metáfora. Metáfora é uma figura de comparação, para mostrar algumas coisas que são parecidas. Então, na metáfora, Jesus usa, por exemplo, pão. Ele usa, então, o pão, ele não está usando o pão, ele diz assim, eu sou o pão vivo. Ele não é o pão da padaria, ele é o pão da eternidade, ele é o pão de uma substância de Deus, que se chama aiônios, que o mundo não tem. É uma substância da eternidade. Quando ele diz assim, eu sou a água da vida, ele está se referindo a uma água, a um recurso da eternidade, não é H2O, é do trono de Deus, do envio, é do Espírito Santo, é da manifestação dele na vida do homem, que entra na alma e não na carne.
Os irmãos estão entendendo? Essa questão de, não, vamos fazer isso para ajudar o pobre, tem que fazer mesmo. Não, vou fazer o social, tem, com dinheiro dos outros, é melhor até ainda. Para depois ter os dividendos políticos. Mas vejam só, há muitos que servem, que nem são crentes, são ateus e são corações abertos para ajudar os pobres. E não precisa ser crente para ajudar ninguém, não. É obrigação do homem ver o seu semelhante e ajudá-lo, sem precisar de tocar trombeta, nem sair no outro dia nas fotografias dizendo que está dando marmitex para um pobrezinho uma vez na vida, está no meio da rua. Mas serve, de certa forma, não se deve censurar mesmo aqueles que querem se exibir. Mas vamos lá, não é o nosso caso, nem o caso de pessoas que a gente às vezes vê, não estamos julgando ninguém. Mas o certo é que isso ocorre. Então veja só, a palavra, agora Jesus vai usar aquilo que ele usava, os recursos. Ele vai usar um recurso aqui. Então ele usava a retórica, não é? E através da metáfora, que era uma comparação, usava principalmente a parábola. A parábola é um contraste, não é? Como figura de contraste, nós temos o litote, nós temos ironia, mas ele usava muito a parábola. Eu estou mostrando as figuras de linguagem ou retórica que Jesus usava, e a palavra de Deus também, além de outras, metonímia e outros mais que estão por aí, mas ele usava. Mas principalmente Jesus usava muito essas linguagens, não é? Retóricas. Então era metáfora, parábola e alegoria. Por exemplo, quando ele fala a respeito, por exemplo, da parábola, da alegoria, ele usa raposa, diz assim, aquela raposa, está se referindo a Herodes, que queria matá-lo. Ele diz aquela raposa. Então ele está usando uma figura alegórica. E Jesus usava muito isso, uma figura alegórica, que está dentro de um contexto profético. Todas essas figuras estão dentro de contextos proféticos. Por quê? Porque elas são a descrição, vamos dizer, daquilo que é da língua, própria da língua, para o entendimento da língua. São recursos usados para o entendimento da linguagem, que às vezes é falada, às vezes é escrita, então há de várias formas. E a alegoria, que é uma figura composta, como nós vemos, aquilo que tem história, sentido, né? E mudança de uma palavra para outra. Quando ele diz que o rei lá, que queria matá-lo, era uma raposa, ele está usando uma figura alegórica. Mas a parábola ele usa constantemente. E nos estudos que vamos fazer daqui para frente, nós vamos perguntar por que ele usava isso? Por que ele não dizia direto? Ele não falava, explicava. Aí ele explicava, não, vocês entenderam? Aí disse, entendemos. Eles não entenderam. Eles entenderam a razão só ali. Eles não entenderam a profundidade que veio para a igreja, que é a revelação. Então, quando você pega uma conversa de Jesus com os encontros que ele teve com diversas pessoas, nós vamos ver uma de cada vez. Nós vamos observar alguns aspectos. Por exemplo, com relação a Zaqueu, o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar uma história que todo mundo conhecia que era Zaqueu. Cobrador de impostos, que não era muito, vamos dizer, muito fiel naquilo, do que fazia. Ele sempre cobrava para ele e para o governo. Então, veja só, ele era odiado. Então, você tem uma história de um homem que era odiado. Quando ele se encontra com Zaqueu, quando Zaqueu está lá na árvore, que ele olha para cima, não é? Ele viu, né, Zaqueu e diz assim, e procurava ver, e não podia por causa da multidão, por isso ele subiu na árvore. Mas o mérito não estava nele, o mérito estava em Jesus. E diz assim, ele correu adiante, subiu na figueira brava, é o começo da história. Lucas 19, é uma história. Aí Jesus ia passando por debaixo da figueira e olhou para cima, era a história. Aí quando Jesus assim, quando ele olhou para cima, aí você vai ver o profético. O profético agora obedece àquilo que era o projeto de salvação
que Jesus vem mostrar, que veio para o Novo Testamento para nós. Primeiramente, é a escolha de Deus. Deus elege o pecador. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, ele elege o pecador. Depois vem o chamado. Aí quando ele olhou para cima, ele já sabia que Zaqueu estava lá. Tanto que ele sabia o nome de Zaqueu. Você também tem seu nome. Alguns que estão me ouvindo hoje têm seu nome já escrito no livro da vida e não sabem, e vai ficar sabendo a partir de hoje. E agora, quando ele viu, me chamou pelo nome. Eu me lembro, uma ocasião que estava numa grande batalha, numa grande luta, e pela madrugada eu ouvi um grito do lado de fora, um apelo do lado de fora. Era uma palavra doce, mas poderosa assim, chamando meu nome. Eu acordei, saltei, estava com minha esposa do lado, saltei da cama e ele estava citou meu nome. Aí eu entendi que era um chamado, que o Senhor estava me chamando para alguma coisa. Eu não saí correndo para fazer o que eu achava, não. Se foi da parte do Senhor, eu vou saber o que Ele quer de mim nesse tempo agora. Ele não vai me responder isso no dia hoje. A resposta virá de acordo com o tempo. E isso aconteceu. Mas veja só, eu não sou a experiência. Quando ele falou com a mulher no sepulcro, ela foi procurar Jesus, pensando que ele estava morto, ele chamou pelo nome Maria. Quando ele falou Maria, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre. Então, ela viu que ele estava vivo e que o mestre estava vivo. E que o ensino é que era o importante, que não era o corpo que já tinha, né, ressuscitado. Então, meus irmãos, estão segredos da salvação. Isto é que importa. Agora vejam só, quando Jesus então diz, desce depressa, ele diz assim, vem, então a salvação tem eleição e chamado. Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Hoje convém entrar na tua casa. Ele vai agora entrar na vida do homem. Ele vai mudar os seus sentimentos. Ele vai começar uma caminhada nova. E Jesus e Zaqueu se alegrou. Muitos se alegram no dia do chamado, mas não querem Jesus na casa deles. E Zaqueu não. Zaqueu teve uma conversão real e disse assim, eu hoje quero que você vá à minha casa. E Jesus convém estar em sua casa, eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Todo mundo disse assim, mas como é que pode ser um pecador? E Jesus, porque eles se achavam bons, porque não eram pecadores. E Jesus mostrou que aquele pecado, ele não só aquele, mas da mulher adúltera, de tudo que existia, que não prestava, do ladrão que estava na cruz, podia ter salvação naquele momento. E ele era o salvador de tudo. Então vejam, aí o que aconteceu? O terceiro aspecto da salvação. Agora é o homem disposto a seguir, a entender o que era salvação. Aí diz Zaqueu, então eu tenho... Jesus não disse, você é ladrão, não falou nada disso. Ele entendeu que aquele que tinha feito, ele disse, agora eu quero restituir quadruplicadamente. Eu quero fazer uma restituição. Eu quero ler os 4 evangelhos para saber se esse evangelho que eu estou nele é evangelho de verdade. Eu vou retribuir. Ele sabia que a retribuição estava nos evangelhos de Jesus ali. Hoje, então eu quero devolver quadruplicado. É o ensino do que eu estou aprendendo aqui. Entregar aquilo que não serve mais na minha vida. Eu vou viver o evangelho agora. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou distribuir com os pobres o evangelho. Era isso. Essa é a revelação. É muito diferente simplesmente de uma historinha. Zaqueu era um menino pequenininho que subiu no árvore. Está tudo bem. Está tudo bem. A criança precisa disso. Ela precisa conhecer a historinha. Mas o adulto precisa conhecer onde está a revelação. Isso é que importa. É isso que o mundo, a religião, um cristianismo que está aí, nunca tratou disso. Porque não interessa. Ele ficou só no ato e deixou o processo. O processo que é o importante, o chamado e o processo, ele não quer atender. Então vejam, meus irmãos, a partir disso aí nós vamos ver
que a salvação é uma operação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos no projeto de salvação. Quem não crê no Filho não crê no Pai. Quem não crê no Filho não crê no Espírito Santo. Quem não crê no Espírito Santo não crê no Pai nem no Filho. Esse que é o problema. Então, aí está o segredo da salvação. Há um mistério, meus irmãos. Então, por isso Jesus fala em parábola. Por isso ele fala, usa alegorias, a Bíblia, em grande parte. Sabe por quê? Para que o mundo que está aí fora não faça o que está fazendo da Bíblia. Está entendendo? Pregando salvação sem revelação da palavra. Abominando a revelação. Diz, estamos aqui na palavra, você está na letra. A palavra está no Espírito. É aquela que tem a revelação. É o Espírito de profecia que está na Bíblia. E não tem isso, está em dificuldade. Não importa, não estamos fazendo julgamento. O que importa aqui é saber que há um mistério. A salvação, ela está no mistério da eternidade, porque é uma ligação dessa vida com a eternidade. Tem uma coisa diferente. Não é uma conversa, não é uma ideologia. Não é ideologia, não é um pensamento humano de coisas boas. Isso vale, não é uma sociologia que está envolvida em tudo isso. Não é simplesmente, isso vale para o mundo, para o governo, é necessário. Mas salvação é outra coisa. A salvação não é da carne, não é da água, não é do pão. A salvação é do Espírito. É uma limpeza que liga o homem à eternidade. É o mistério da eternidade. Então, queridos, meus irmãos, não vamos nos demorar mais, porque já vimos o seguinte, todos vão entender o projeto? Não. Tanto é que ele falava para os que estavam ali, entenderam? Alguns discípulos dizendo, nós não entenderam nada, nem os discípulos. Ele dá uma ligeira explicação ali, sabe por quê? Porque o entendimento, a revelação, o mistério, tinha que ser com o Espírito Santo depois. Não era com ele. O Espírito Santo é que ia revelar o mistério. Aceitou Jesus? Então está aqui, o mistério está com você a partir de agora. Busca esse mistério, que é o mistério da salvação, que o mundo não conhece. Por isso que o mundo o acusa. O crente verdadeiro, ele é acusado. Ele não tem lugar nessa vida. Ele está sempre perseguido. Ele tem sempre alguém contra ele. Ele tem sempre alguém para censurá-lo, porque ele não anda segundo o curso das potestades do ar que operam nos filhos da desobediência. Ele não está de acordo com isso. Então, meus queridos, estamos dando início hoje a respeito do mistério da salvação da forma mais simples que você pode imaginar. Quem? Zaqueu, eleição. Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Convinha passar por ali. E logo após essa palavra, outras seguirão. Estamos nos estudos bíblicos, inclusive Escola Bíblica Dominical. As perguntas estão feitas em cima disso. Hoje, você com seu pastor, amanhã, pode voltar às perguntas e rever tudo com facilidade. Alguma coisa que fica é natural. O pastor é o responsável por isso. Ele pode pregar domingo que vem à noite sobre esse assunto. Domingo que vem à noite pode ser o assunto dele. Depois que ele estudar com a igreja, tem tantas coisas bonitas para ele colocar. Meus amados, então vejam só. Alguns só vão entender, mesmo aqueles que foram chamados. Por isso, assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os chamados que gostaram, ficaram felizes porque foram chamados, eu sou crente, eu tenho certeza da minha salvação, não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma. A certeza da sua salvação está no caminho, você andar no caminho. Isso é que importa. Não sair dele. Quando você saiu dele é porque você não tinha caminho, coisa nenhuma. Então vejam só, não estamos falando mal de ninguém, não temos interesse em acusar ninguém, mas a nossa palavra é uma palavra de advertência. Então, a eleição é do Pai. Então, Jesus sabia que Zaqueu estava ali. O chamado desce depressa, é do Filho, é Jesus. E a santificação é a transformação. Zaqueu diz assim, eu vou restituir tudo que eu tinha. Isso se chama santificação. Então, no processo de salvação existe a eleição, o chamado e santificação. Isso Jesus pregou o tempo todo. E as pessoas não entendem isso, querem ficar contando historinha só. Isso não existe. Para o evangelho de verdade, para o mistério da salvação, tem que ser entendido como uma operação exclusiva da Trindade, do poder de Deus, na vida de um corpo, que é a igreja fiel, dirigida pelo Espírito Santo, não é pela razão, pela carne, pelos movimentos, por qualquer coisa que alguém queira criar. Vejam aqui. Então nós temos
o seguinte, terminando, eu vou dizer mais uma coisa. A pergunta, Zaqueu era um eleito? Sim, Zaqueu era um eleito de Deus. Foi eleito, foi chamado e diz assim, desce depressa, convém estar em sua casa. Hoje é para você a salvação. Você não sabia de uma coisa. Se você for perguntar a Deus hoje, ou pergunte a Deus, meu nome está escrito, o Senhor me chamou, o Senhor me elegeu, eu quero ouvir o chamado. Pede a Deus para Ele falar com você, para você ouvir o chamado dEle. Agora, pede para você ser num momento de alegria, para não ser no leito da enfermidade, onde a sua mocidade passou, tudo. Não, aproveita que o dia é hoje, o momento é esse. Você também é filho de Abraão. Não é que você saiu do caminho e quer voltar. Não, isso é outra coisa, não é o problema que eu estou pregando aqui. Eu estou dizendo àqueles que não conheceram a salvação e entenderam um outro tipo de salvação, que não é a de Jesus, que não é da vida eterna. É para essa vida, é só para salvar o seu emprego, salvar a sua comida, está tudo certo. Deus atende isso também, opera também. Você está doente? Também pode ser curado. Você pode ser curado na hora da morte, mas você não precisa esperar a morte para isso. Sirva ao Senhor. E diz o texto final, e disse Jesus, eu quero que todos leiam comigo. Você crê nisto, no que eu estou te dizendo, que está aqui na palavra do Senhor? Esse mistério que está aqui. Então vamos ler comigo. Lucas 19:9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, é a você. A você. Esta é a salvação que você precisa. Você precisa entender esse momento e depois continuar. Por favor, se você vai crer numa salvação só para agora, diz assim, se cremos só para essa vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Você creu só para agora, para resolver o seu problema de hoje? Não, você tem que resolver a salvação para o problema da sua alma, porque o que está em jogo é vida eterna e vida terrena. Então a vida eterna e a vida terrena estão dentro, tem no seu conteúdo o mistério da salvação, que não é um simples ato, mas é um grande processo. Que Deus te abençoe e abençoe a todos. Hoje veio salvação à sua vida, a esta casa. Chame os seus amigos, passe o link para outros, porque essa é a sua função. Você não sabe evangelizar? Então, assim, a palavra do Senhor diz que aquele que salva uma alma, cobre uma multidão de pecados. Cubra hoje uma multidão dos seus pecados, passando esse link para que as pessoas entendam o que é salvação, que está no meio de um povo sério, que crê nos dons espirituais, na mensagem profética, na palavra revelada, no poder do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos, porque hoje veio salvação a esta casa. Pega tua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixa que transborde e derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. A mesa preparada em nossa frente, o anjo com a bandeja em suas mãos. Dos crentes a cabeça é ungida, brasas vivas queimam corações. Cristo a cada um vai perguntando: que queres que eu te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância. Estenda a Jesus Cristo a tua mão. Pega a tua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro
Essa festa é muito puro, as bênçãos vão de cura, salvação. Basta crer no nome de Jesus, Ele te dará perfeição. Cristo a cada um vai perguntando: que queres que eu te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância, é só clamar o sangue de Jesus. Pega a tua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixa que transborde e derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. Pega a tua parte, irmão, a mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixa que transborde e derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. Deixa que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. Senhor, esperamos pelo poder de Jesus, do seu Espírito, do seu sangue, que essa mensagem esclareça muitos corações, inclusive de alguns que se identificam como crentes, como evangélicos, como fiéis, que eles entendam que há uma grande necessidade ainda, há uma grande lacuna para esse momento que precisa ser preenchida. É entender o mistério da salvação, que somente aqueles que foram tocados por Jesus, pelo Espírito Santo, têm esse direito. Assim, que todos recebam essa bênção ao ouvir essa palavra, que não seja em vão. E muitos perguntam: por quê? E a minha situação? A sua situação será definida hoje, agora, para todos que ouviram a palavra e aceitaram de bom grado em seus corações. Assim, Senhor, estende a tua mão sobre esses teus queridos necessitados, vidas que parecem estão abandonadas, até mesmo pela religião, mas que eles sejam beneficiados hoje com a tua graça. E agora, dizemos, em teu nome, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e ternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneço convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.